Aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Deus é bom o tempo todo, todo o tempo. Deus é bom. E eu tenho certeza, depois deste louvor maravilhoso, abençoado, o eterno Deus vai falar com você. Prepara o seu coração aí. Prepara o seu coração, esqueça o calor, esqueça as preocupações. Deus vai falar com você. Amém? Vamos fazer algo diferente nessa noite? Ainda em pé, abra a sua Bíblia. Vamos ler a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Podeis ficar à vontade, menos o Vander. Pode ficar à vontade. Louvor, obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 32. Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas nessa noite. O eterno Deus, através da oração, escuta o nosso clamor. Ele escuta e atende o clamor do justo. Não podemos duvidar disso. Temos que crer no poder da oração. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Todos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32, diz assim: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-no no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou e voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo-a, Pedro sentou. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um certo curtidor chamado Simão. Só até aqui. Podeis vos assentar, glorificando o santo nome de Deus, dizendo que Ele é bom em todo o tempo. Peça para o Espírito Santo de Deus falar com você através da palavra dele nessa noite. Fala com ele: Pai, usa o teu filho para falar comigo. Fale comigo nessa noite. Feche seus olhos, não fica olhando para ninguém agora. Não precisa olhar as crianças aqui na frente. Desligue. Se conecte no Espírito Santo de Deus. Pai Santo, Deus querido, aqui nós estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, diante da Tua palavra, na Tua igreja, na presença, Deus querido, do Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite.
Fale com os teus filhos, fale também comigo, Pai, porque eu preciso da tua palavra. Alimente a nossa fé, Pai, nutre a nossa fé com a tua palavra, Deus. Deus querido, nós oramos crendo no Senhor neste momento, que esta será uma noite diferenciada na vida daqueles que creem no Senhor, na vida daqueles que têm buscado a tua face, daqueles que não têm desistido da tua presença, daqueles que não têm desistido da tua promessa, Pai. Essa será uma noite diferenciada, Pai. Essa será uma noite do extraordinário do Senhor. Não porque eu estou aqui, mas por causa do Senhor, por causa do teu Espírito Santo, por causa da tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais afiada que uma espada de dois gumes, Pai. É ela que nos norteia, é ela que nos direciona. E nessa noite nós estamos aqui, dependentes de ti, Pai, submissos ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele de todo o seu coração? Querido, hoje eu quero falar de oração. Essa é uma reunião, um culto que fala de oração. 7 orações. Quem aqui já foi abençoado por Deus nessa campanha das 7 orações? Quem aqui já experimentou dos milagres do Todo-Poderoso Deus? Então você é testemunha de que Deus ouve, de que Deus responde a oração, o clamor do justo. E esse homem era um dos mais improváveis. Pedro era afoito. Pedro, ele era nervoso, um dos discípulos de Jesus. Se você olhar humanamente, olhando para Pedro, você fala, esse camarada não sai nada de bom dele. Esse camarada não vai ser um líder. Mas Jesus nos prova que ele foge ao caráter humano. Jesus, ele nos prova que é ele que nos capacita para a sua obra, meu querido. A irmã falou aqui no louvor que Deus é que nos capacita. Isso é uma grande verdade, pastor Paulo. Ele prepara-nos para a obra dele. Se olharmos a vida do pastor Júlio Falcão, anos atrás, era improvável que eu estivesse aqui em cima pregando a palavra de Deus. Era provável que eu estivesse em cima de um palco aí, apresentando shows seculares, mas não pregando a palavra de Deus. Mas Cristo Jesus nos capacita para boa obra, meu querido. Talvez você pense assim, eu sou o menor da igreja, Deus não vai me usar. Ele te usa, meu querido. Ele te capacita. Talvez não no louvor, talvez aqui não na palavra, mas ele te capacita para pescar almas lá fora. Ele capacita você para pescar almas na sua família, mas Deus capacita. Pedro era improvável, mas o que Pedro faz aqui, eu começo lendo a história de Enéas, que era um homem que estava 8 anos na cama, era paralítico, estava doente e tinha uma paralisia, ele não conseguia andar. Dorcas era uma mulher que fazia caridade, mas que adoeceu e veio a falecer. O que Pedro faz com essas 2 pessoas, o que Pedro faz com Enéas e o que Pedro faz com Dorcas ou Tábita, é tudo aquilo que ele viu Jesus fazendo quando caminhou ensinando os seus discípulos: orar e crer no poder da oração. Impor as mãos e crer no poder da imposição de mãos de homens e mulheres de Deus. Pedro viu isso, Pedro presenciou isso. Ele presenciou o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. Não está falando aqui de pastor, de bispo, de profetas, de apóstolos somente, não, meu querido. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quem aqui crê em Cristo Jesus? Então esse sinal tem que seguir você, meu querido. Esses sinais têm que te acompanhar. Em meu nome. Em nome de quem? De Jair Messias Bolsonaro? Pastor Júlio Falcão? Não, em um nome poderoso do Senhor Jesus, expulsarão os demônios,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Lembra de Paulo, quando ele chega na ilha de Malta, ele vai pegar uns gravetos ali para jogar no fogo, e uma serpente, uma víbora, acaba picando, mordendo, abocanhando a mão de Paulo. Todo mundo esperando ele morrer. O que aconteceu? Ele não morreu, porque ele vivia, que está escrito aqui: pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Meu querido, por que as pessoas não estão vivendo isso nos últimos dias? Porque não estão crendo. No culto de domingo nós oramos aqui, um momento forte de oração aqui na frente. O Evandro falou: pastor, eu preciso de oração no final do culto. Eu contei isso aqui na segunda-feira. Eu preciso de oração no final do culto. Eu falei: vamos orar agora, mas é preciso crer no poder da oração, porque quando eu oro, eu creio que Cristo cura. Quando eu oro, eu creio que Cristo liberta, que Ele restaura lares, casamentos, vida financeira. Eu creio, mas a pessoa que está recebendo a oração, ela precisa crer também, ela precisa acreditar. Eu orei com ele, uma dor nas costas, né, Evandro? Pastor, eu não estou aguentando de dor nas costas. Eu orei com ele, profetizei em um nome de Jesus Cristo, que ele seria curado daquele momento, daquela dor, que se fosse vértebra seria calcificada, que se fosse músculos contraídos, iria relaxar novamente, que se fosse falta de circulação, iria voltar a circular sangue naquele local. Eu orei com fé em um nome poderoso do Senhor Jesus. Isso foi no domingo. Na segunda ele me contou aqui: pastor, quando o senhor orou, liberando a cura, depois eu não senti mais nada, porque ele recebeu a oração com fé, meu querido. A oração deve ser feita com fé, mas nós temos que receber essa oração e crer no Deus que nós servimos, e crer no Senhor Jesus, que é o médico dos médicos. Pastor, quais as condições para minha oração ser atendida, para ela chegar e tocar no coração de Deus? Eu vou passar algumas condições, alguns princípios para você. Primeiro de tudo, é preciso crer como o Evandro creu aqui no domingo, no momento de oração. Quando você vai pedir alguma coisa, ter a certeza de que a porta celestial vai abrir. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8: pedi e dar-se-vos, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. É preciso crer, meu querido. Se você está pedindo, creia. Se você pediu portas abertas, creia na porta aberta. Se você pediu uma cura no seu físico, uma cura emocional, fala-se tanto no setembro amarelo, no mês de setembro, por causa da depressão. Mas esse mal, essa doença maldita, ela não é só no mês de setembro. É uma doença da alma. Ela tem acompanhado crianças, ela tem acompanhado jovens, adultos, idosos, pregadores da palavra, profissionais liberais. É preciso crer: Senhor, me livra. O salmista disse: tira a minha alma do cárcere. A pessoa fica aprisionada, mas é preciso crer e levantar do leito e sair da escuridão do quarto, crer que Jesus restaurou, e você será restaurado e restaurada, meu querido. É preciso exercitar a fé, como um centurião que tinha lá o seu servo que estava acometido de uma enfermidade. Esse centurião, ele gostava muito desse moço, e então ele manda irem atrás de Jesus. Olha, pediram para o Senhor ir até o servo do centurião, ele está doente, pediram que o Senhor caminhasse até lá. Jesus acompanha aqueles homens,
Mas o centurião começa a analisar a sua vida ali, a sua vida não estava bem, e ele fala: eu não posso receber Jesus aqui na minha casa, da forma que eu estou. Basta uma palavra dele, uma palavra, e o meu servo será curado. Ele manda 2 anciões ir ao encontro de Jesus. Ele falou: olha, basta que o Senhor diga uma palavra e o servo dele será curado. Jesus se agradou daquilo. Jesus viu o tamanho da fé do camarada, uma palavra. Quantas palavras nós já pregamos aqui? Quantas palavras o bispo Cleuto prega todos os dias através do rádio e também nas mensagens com 5 minutos com o Dr. Cleuto? Palavras de cura, palavras de fé, palavras de prosperidade. Uma palavra. Jesus lançou essa palavra. E a Bíblia vai nos dizer que no mesmo instante em que Jesus lançou a palavra de cura, aquele jovem foi curado. Uma palavra, meu querido. Não adianta nada eu ficar aqui em cima pregando para você 30 minutos, 40 minutos, se você não crê na palavra. Porque o que está sendo ministrado aqui nesta noite não é nada de um jornal, não é nada de uma revista, não é palavras de autoestima, é a palavra do Deus vivente. São as sagradas escrituras, meu querido. É preciso crer nesta palavra, mas também é preciso obedecer. Se nós não obedecemos, meu querido, não adianta nada. Quantas vezes Deus fala para nós: olha, deixa essa amizade de lado, essa amizade vai te conduzir para o caminho errado, vai te tirar do caminho do Senhor. Deixa esse vício para lá, deixa esse vício de ficar falando mal dos outros, de ficar colocando defeito, e nós não obedecemos. E queremos que Deus haja poderosamente em nossa causa. Precisamos obedecer a voz de Deus, precisamos obedecer os mandamentos de Deus. 1 João capítulo 3 versículo 22 diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Será que nós estamos guardando verdadeiramente os mandamentos do Senhor? Será que ao pedirmos alguma coisa para Deus, nós estamos fazendo o que é agradável aos olhos de Deus? Você já parou para analisar isso? Você já parou para pensar um pouquinho? Pai, restaura o meu lar, restaura a minha família. Mas o que nós estamos levando para dentro da nossa casa? O que nós estamos ensinando para as nossas crianças? O que você está levando para o seu quarto, ou quando você está sozinho? É agradável aos olhos de Deus? A palavra está nos pondo para meditar, meu querido. Mateus 7, 1 João 3, versículo 22. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. Mas aí vem aqui: porque guardamos os seus mandamentos, e porque fazemos o que é agradável à sua vista. Há algo atrelado aqui. O Senhor Jesus nos beneficia, o Senhor Jesus nos atende. Ele não mudou, meu querido. Os mesmos milagres que ele fazia quando caminhava como homem por essa terra, ele faz ainda hoje. Mas aqui está um diferencial. Nós queremos receber Bispo Cleuto, nós queremos receber Pastor Paulo, mas nós não queremos fazer o que é agradável a Deus. Nós não queremos deixar a nossa amizade com aquilo que nos corrompe, com aquilo que rouba a nossa fé, com aquilo que nos distancia do caminho de Deus, com aquilo que nos deixa mais distante do reino
dos céus. Precisamos aprender com Moisés. Quando ele chega diante de um grande obstáculo, ele pediu um escape para Deus, ele pediu uma saída para Deus. O povo murmurava ali, mas Moisés pediu uma saída. Ele queria chegar até a terra prometida, a terra da promessa, mas tinha um obstáculo, tinha uma imensidão de águas diante dele e daquela multidão. Moisés coloca o seu rosto no pó e começa a falar com o Deus que ouve, meu querido, com o Deus que dá estratégia. Está difícil nos seus negócios? Está difícil na vida financeira? Está difícil no relacionamento social, no relacionamento familiar? Dobre os seus joelhos, fale com Deus, Ele dá estratégia. Mas às vezes a estratégia que Deus dá vai parecer loucura para o mundo e até mesmo para os seus ouvidos. Para a multidão, quando Deus falou para Moisés: pega o seu bordão, pega o seu cajado, fere as águas, e ela vai ficar bipartida. As águas vão ficar separadas de um lado e para o outro, e o povo vai passar a pés enxutos. Isso é loucura, meu querido. Para o mundo, a palavra de Deus para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é salvação da alma. E ele fez, ele obedeceu, ele bateu naquelas águas, e a palavra do Senhor diz que no mesmo instante aquelas águas foram abrindo e o povo de Deus passou. E só depois que o povo de Deus passou é que as águas voltaram ao seu curso normal, encobrindo todos os inimigos do povo de Deus. Moisés obedeceu. Quando ele chega em Refidim, não tinha água. Deus fala: bate na rocha. Já pensou um negócio desse, Paulo? Nós estamos vivendo aí um processo de escassez hídrica, não só no Brasil, mas no mundo. Se Deus falasse para você agora: chega na sua casa, vai no canto do terreno lá, bate ali o seu pé, ou bate ali a sua mão, ou bate ali algo naquele local que vai jorrar água dali. Parece loucura, mas quando nós obedecemos, acontece, meu querido. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o extraordinário de Deus acontece. É preciso obedecer. Esse é mais um princípio. Versículo 34, terceiro princípio: precisamos usar o nome de Jesus. Muitas pessoas têm pedido aí para Maria, para Sebastião, para João, tem pedido em nomes que não é o nome de Jesus. Não vai funcionar. O nome que tem todo o poder é o nome do Senhor Jesus. O nome que restaura, o nome que sara, o nome que nos conduz às moradas celestiais é Cristo Jesus. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Versículo 34, se você está com a sua Bíblia aberta ainda, preste atenção que diz aqui, olha o que Pedro disse para Enéas. Enéas era paralítico, Enéas ele estava há um tempo bom, há 8 anos já numa cama. Você imagina a situação do corpo desse homem, 8 anos numa cama, paralítico. Olha o que Pedro disse. Pedro não ficou falando frases decoradas, palavras bonitas para mostrar para as pessoas. Não, ele deu uma determinação, ele deu uma ordem usando um nome poderoso. Pedro disse a Enéas: Jesus Cristo te cura, levanta-te e apruma do teu leito. Como é que você tem feito as suas orações? Peça em um nome poderoso do Senhor Jesus, meu querido. Comece a crer verdadeiramente nesse nome. Tem poder. Esse nome não perde o poder. Pode passar gerações e gerações, séculos e séculos, milênios e milênios. O nome de Jesus tem poder e tem autoridade. E isso serve para mim e para você também. Porque se voltarmos a Marcos 16, versículo 17 e 18, vai nos dizer: estes sinais seguirão aos que crerem.
Se você crê, esses sinais seguirão você também. Você poderá chegar para o enfermo e profetizar a cura, meu querido. Ele será liberto. Você poderá chegar para uma pessoa que é viciada nas drogas, no álcool, e profetizar a libertação, e essa pessoa será liberta. Mas é preciso crer e usar o nome poderoso do Senhor Jesus. Satanás treme quando você fala no nome do Senhor Jesus. Se uma pessoa estiver possessa e você chegar perto dela e começar a falar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, ela vai se manifestar, ela vai cair possessa, e você vai expulsar aquele espírito em o nome poderoso do Senhor Jesus. Isso aconteceu comigo. Uma pessoa chegou diante de mim com algo de voodoo na mão ali, preparado, espetando, e enquanto ela falava comigo, eu comecei a orar em espírito. Você pode fazer esse tipo de oração. Eu comecei a falar em espírito: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Cai por terra toda obra do mal. Essa mulher começou a arrepiar e pular para trás. Ela correu da minha presença, porque o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder, meu querido. Pedro, ele fala: em o nome de Jesus Cristo. Há uma tradução que diz: em o nome de Jesus Cristo Nazareno, cura-te. E no mesmo instante, aquele homem tinha duas patologias, Paulo. Ele tinha ali um problema físico que o acompanhava, porque a Bíblia fala que ele era paralítico, mas a Bíblia fala também que ele era enfermo. Certamente ele tinha outros problemas. Pedro disse: em um nome de Jesus Cristo Nazareno, cura-te. E no mesmo instante ele levantou. Por quê? Houve dois princípios. Pedro lançou uma palavra de fé. Pedro falou com fé em o nome de Jesus, e Enéas ouviu aquilo e creu no nome poderoso do Senhor Jesus. Tem muita gente que passa a vida inteira na mesma situação, porque entra na igreja como meramente espectador, não crê no que está sendo pregado, não crê no que está sendo ministrado, sobretudo não crê no que lê na Bíblia, e a sua vida vai continuando na mesmice. Se você crer, se você se agarrar a essa palavra, eu tenho certeza absoluta que muitas áreas da sua vida vai ser transformada nessa noite. Se você entrou aqui com a enfermidade, você sairá liberta dessa enfermidade. Se você entrou aqui com problemas emocionais, eu tenho certeza que Deus vai te dar a cura, vai ministrar a cura. Como Pedro disse a Dorca, a Enéas: cura-te. A palavra do Senhor fala para você nessa noite: cura-te, em o nome de Jesus, em o nome poderoso de Jesus. Isso tem poder. Isso é tão poderoso que quando Pedro e João eles iam logo ali no início de Atos dos Apóstolos, eles iam para o templo orar. A palavra do Senhor vai nos mostrar outro paralítico que era colocado diante da porta formosa. Ficavam ali a mendigar o pão. Quando Pedro e João chegam ali, eles olham aquela situação, e Pedro fala: eu preciso dar alguma coisa para esse camarada. Mas o povo dá o quê? A multidão dá o quê? Esmolas. Jesus Cristo tem algo melhor para você nessa noite, meu querido. Jesus Cristo tem algo melhor para a sua vida, para a sua casa nessa noite. Não podemos viver de esmolas. Pedro olha aquilo ali e fala: esse camarada viveu tanto tempo de migalhas, de esmolas. Eu preciso dar algo diferente para ele que ele não recebeu ainda. Ele está diante do templo, mas ainda não deixou essa palavra talvez entrar no coração dele. Pedro olha nele e fala: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso é forte, meu querido. O que nós estamos dando para as pessoas?
O que nós podemos falar para a pessoa? Será que nós cremos suficientemente como Pedro e João para falar: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou? Olha o tipo da oração desses camaradas. Eles estavam cheios do poder de Deus, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. O que está saindo de nós quando nós nos encontramos com uma pessoa na situação desse paralítico? Pedro usa o nome de Jesus aqui. Ele não tinha prata, ele não tinha ouro ali, mas ele tinha algo exponencial que mudou a vida daquele homem. Porque depois que esse homem levanta e anda, depois que ele escuta em o nome de Jesus Cristo, levanta e anda, ele começa a seguir aqueles discípulos. Essa palavra, esse nome Jesus, ele transforma vidas, ele muda histórias. Se você olhar os discípulos de Jesus, eram os menos prováveis. Se fizermos uma análise, se colocarmos os nomes, a história dos discípulos de Jesus nos primórdios, no início, colocarmos diante de alguém que é um analista de RH, recursos humanos aí de alguma empresa, talvez não passariam. Iletrados, não eram tão cultos. Pedro era nervoso, afoito, vivia brigando. Mas Cristo foi lapidando o caráter. Cristo foi tirando do coração toda amargura, todo rancor, tudo aquilo que o mundo cravou ali, e colocando um coração quebrantado de evangelizadores, de pescadores de homens. Use o nome do Senhor Jesus. Seja qual for a situação que você for enfrentar no mês que vai se iniciar, ou nesse mês que está se encerrando, encerra amanhã, peça com fé, meu querido. Peça usando o nome poderoso do Senhor Jesus, e creia nele de todo o seu coração. Creia que ele pode mudar a história da sua vida. Creia que ele pode levantar do leito de dor aquele que está no leito de dor. Creia que ele pode fazer cessar qualquer raiz de câncer, porque ele pode. Creia que ele pode dar a vida àquele que talvez vá passar por um acidente. Ele pode, como ele restaurou a minha vida lá atrás, quando eu fui eletrocutado. O Deus que nós servimos, ele é poderoso. O nome do Senhor Jesus tem todo o poder. E para finalizar, para caminharmos para o final, nós não podemos duvidar. Não duvide do Senhor Jesus. Não duvide nunca. Preste atenção no que diz o versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Havia um chamado. Tinha alguém que estava doente, e essa doença conduziu ao óbito. Nós vimos muito disso nessa pandemia. Muitos irmãos e irmãs aqui da nossa igreja tiveram as suas vidas ceifadas. Pedro ouviu, e quando ele chegou, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando. Dorcas estava morta, mostrando para Pedro as túnicas, os vestidos que ela tinha feito quando estava com elas em vida. Se Pedro falasse para aquelas mulheres ali: olha, parem de chorar, Dorcas morreu, mas ela vai levantar daqui a pouquinho, ela vai fazer vestido para vocês novamente. Aquelas mulheres já tinham entregue os pontos, já estava chorando, porque a morte para o ser humano é o último estágio aqui na terra. Morreu, acabou. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crer. Essa mulher fazia boas obras. Pedro então mandou aquelas que choravam sair todos, e ele fez algo exponencial. Pedro chegou diante de algo impossível para o homem,
e ele dobrou os seus joelhos. Ele creu que Cristo, que Deus poderia levantar aquela mulher do leito da morte. Pedro começa a orar com muito fervor e com muita fé, e ele lança uma palavra para aquela mulher. E ele disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou. Tem que ter fé, meu querido. Não pode duvidar que vai acontecer. Não podemos duvidar do que Deus tem para nós. Ontem eu preguei numa campanha de família na Igreja de Cristo El Shaddai, lá com o Bispo Marcelo, falando de promessas. Quando eu preparava algum tempo atrás, às vezes, o Bispo Cleuto sabe disso, às vezes a gente lê uma passagem, algum versículo passa despercebido, mas de vez em quando a gente lê de novo a mesma passagem e o Espírito Santo faz com que os nossos olhos parem exatamente naquele versículo. E quando eu li lá em Gênesis falando que em ti, falando para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu falei: opa, esse negócio é forte. Não está falando em ti será bendita a sua família, Abraão. Não, ele está falando todas as famílias da terra. Eu falei: essa promessa é para mim. Eu me agarrei a essa promessa. Essa promessa é para a minha família, essa promessa é para a sua família. Não devemos duvidar disso, meu querido. Deus tem os melhores planos para nós. Nós devemos crer. Ele nos garante a vitória em todo o tempo, mas nós devemos tomar uma posição, um posicionamento firme diante de Deus, crer nesses propósitos que estão aqui nesta passagem. E se você ler a história lá de um homem chamado Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver ele orando, porque os filhos de Amós, e também filhos de Moabe, e também os filhos de Amon. Esses filhos de Moabe e de Amon são nada mais, nada menos que os filhos de Ló. As filhas deitaram com ele, e eles viraram inimigos de Deus, e se voltaram contra o reinado de Josafá, com violência. Josafá então faz uma oração a Deus, e nós estamos numa noite de oração, nós precisamos crer nessa oração. Josafá fala, olha, versículo 12, capítulo 20, versículo 12 de 2 Crônicas, ele diz assim, olha: ah, nosso Senhor, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha a sinceridade desse moço. Falou de toda a fragilidade humana, mas declarou para Deus: os nossos olhos estão postos em ti. Os seus olhos não têm que estar no problema, na crise, na enfermidade. Os seus olhos têm que estar voltados para aquele que tem todo o poder, meu querido, para aquele que faz todo o poder. E Deus usa um profeta ali, e o profeta entrega a palavra: não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Ore e Deus vai pelejar por você a sua causa. Ore e Deus vai lutar por você. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejais, tomai uma posição. Deus vai lutar por mim e por você. Deus vai atender a nossa oração nessa noite, mas nós devemos tomar uma posição. Posição de orar e crer, posição de confiar e não duvidar, meu querido. Precisamos tomar uma posição. O profeta está falando: tomai uma posição, ficai parados, quieto. Ficar parados aqui não é inerte não, meu querido.
Quando fala tomar uma posição, continue crendo, continue orando, dobre os seus joelhos, não desista, persista e vede o salvamento que o Senhor fará, vos dará, ó Judá e Jerusalém. Se você continuar lendo aqui essa história, você vai ver que a confiança foi tão grande daquele povo, que eles levaram a equipe de louvor na frente, cantando. Quem vai para a batalha, lá para o Afeganistão, com a equipe de louvor na frente, primeiro vai o míssil, mas quando Deus manda, meu querido, você tem que obedecer. Eles foram louvando, e Deus garantiu a vitória para aquele povo. Assim como Deus vai garantir a vitória para você nessa noite. Aquilo que você veio buscar nessa noite, se você exercitar o que está escrito aqui, se você colocar em prática, se você crer e não duvidar, se você for obediente, aqui fala, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável. Se for retirado da minha e da sua vida aquilo que desagrada a Deus, Ele vai fazer, meu querido. Se usarmos o nome poderoso do Senhor Jesus em toda e qualquer circunstância, Ele vai obedecer esse nome do Filho dele. Deus atende àqueles que pedem usando o nome do Filho dele. E se você não duvidar, mesmo que se Deus pedir algo para você que vai parecer estranho, talvez essa noite você vai chegar na sua casa, Deus vai incomodar para você tirar um objeto lá dentro, e talvez é exatamente esse objeto que está sendo uma porta de entrada. Ah, pastor, mas foi um presente que eu ganhei. Talvez é lá que está entrando a maldição na sua casa. Talvez você nessa noite vai se sentir incomodado com alguém que tem mandado mensagem para você, e você talvez tenha se encantado com isso. Você vai deixar de lado isso que não agrada a Deus, e Ele vai atender os desejos do seu coração. Ele vai atender a sua oração, porque Ele atende. Ele é imutável. Estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê aqui? Você crê verdadeiramente, meu querido? Crê mesmo? Se Jesus ali de fora falar, olha, tira os seus sapatos e dê para essa pessoa que está passando, você crê verdadeiramente nisso? É preciso crer, meu querido. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Está falando para todos nós, meu querido. Falarão em novas línguas. Quantos aqui têm o dom de línguas? Pegarão, está ficando raro na igreja, né, Bispo Cleuto? Os dons estão ficando cada vez mais raro. Pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você pode fazer isso com aquela pessoa que está enferma lá na sua vizinhança, lá no hospital, seu parente. Impõe as mãos. Pastor, eu não sei, eu sou tímido e tímida para orar. Impõe as mãos e ora em espírito, mas ora com fé. Ora, Ana fez esse tipo de oração em espírito. Ela não saiu uma palavra da boca dela, mas ela orou com tanta fé em espírito, que Deus concedeu não só um filho que ela pedia, mas vários outros filhos. Exercite a sua fé. Deus fará grandes coisas na sua vida, se você colocar em prática o que está na palavra nessa noite. Quando você levantar desta cadeira agora para orarmos, não levante de qualquer jeito. Não levante cansado e cansado. Levante-se revigorado e revigorada pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Você não precisa contar para mim o que você precisa, qual que é a sua dor. Você precisa exercitar a sua fé. Eu quero que o louvor suba. Eu quero que você levante com fé agora, crendo nesta palavra, crendo que foi ministrado no seu coração nesta noite aqui.
crer, obedecer, usar o nome poderoso do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Tem muitas pessoas que pedem o nome da gente para comprar um carro, cheque emprestado. Você tem coragem de fazer isso? Mas o Senhor Jesus está nos oferecendo o nome dele. Usa o meu nome. Coloque-se de pé todos, fique ninguém sentado. Exercite a sua fé. Fala: Pai, eu estou aqui fazendo um ato profético nessa noite. Eu não permito sair daqui da forma que eu entrei, com essa situação do mesmo jeito. Eu creio no nome do teu filho, Senhor. Eu creio no poder da oração. Eu creio que essa oração vai mudar a minha vida nessa noite. Eu creio que essa enfermidade vai bater em retirada. Eu creio que esses pensamentos de indecisões vão deixar a minha mente, deixar de permear a minha mente. Eu creio que um novo tempo está por vir dentro da minha casa. Eu creio, Senhor. Eu creio na oração. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu não quero você louvando, eu quero você orando, apresentando a sua causa. Nós vamos orar daqui a pouquinho, mas agora eu quero que você apresente o seu coração. Se você quiser orar alto, ore alto. Se você quiser orar em espírito, mas libere o seu coração. Não olhe para ninguém, feche os seus olhos. Fale com Deus. Toma posse dessa palavra. Coloque isso no seu coração. Não ore como uma tradição, usando de palavras repetidas, como disse Cristo Jesus. Ore com fé, ore com o seu coração. Ore acreditando naquilo que você está pedindo. Pediu algo para Deus, já toma posse, levanta dali. Quantas pessoas oram para Deus: Pai, eu preciso resolver esse problema para pagar essa dívida. Mas elas levantam dali, não espera a resposta de Deus. A primeira atitude que ela faz é correr no banco, pegar um empréstimo, ou correr para a mão do agiota. Não espera o socorro de Deus. Orou, mas não confiou. Você crê em Jesus? Amém. Bispo Cleuto.